Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. A nossa aula de hoje está repleta de pequenos detalhes, muita coisa boa, muito conhecimento, muito tirar dúvida, então vai ser a aula perfeita para nós. Hoje a gente vai acabar com todas as dúvidas que você tiver aí na sua cabecinha, tá? Então, sem muita demora, vem comigo. Hoje a gente vai adentrar em um dos elementos mais fascinantes da língua portuguesa, que são os adjetivos. O que são os adjetivos? Para que serve? Qual que é a função dos adjetivos? Tudo isso a gente vai aprender hoje. Então, pega papel e caneta para você não perder nada, tá? E vamos junto começar a nossa videoaula de hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rosilene, mas eu sou a Rose, tá? Eu sou professora de português. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos começar então. Bom, o que a gente precisa saber? Vamos começar com a classificação, a definição do que é o adjetivo. O adjetivo é aquela palavra variável que vai caracterizar ou qualificar o substantivo a que se refere. Ele vai dar uma característica ou uma qualificação, seja ela boa ou má. Vejam bem, a gente tem aqui alguns exemplos sobre os adjetivos. O vestido que ela usou na festa era muito bonito. Qual que é o adjetivo aqui? O adjetivo é bonito. Vejam que o bonito é algo agradável aos olhos, atraente ou encantador. Então, aonde ela passava, ela se destacava com aquele vestido bonito, certo? Adam é um estudante inteligente, sempre tirando boas notas. Qual que é o adjetivo aqui? Inteligente. Porque o que acontece aqui? Aqui vai se referir a alguém que possui uma boa capacidade de raciocínio, aprendizado e compreensão. Então, o Adam, ele tinha essa capacidade de compreensão altamente evoluída. Ele se evolui através da sua inteligência. Vejam um outro exemplo. O filme que assistimos ontem à noite foi muito divertido. O que acontece com o filme muito divertido? Está se referindo a algo que proporciona prazer ou entretenimento, vai causar risadas ou até mesmo alegrias. Então, essa é a nossa definição do que são os adjetivos, tá bom? Não se esqueçam, é aquela característica, aquela qualificação do substantivo, tá ok? Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Vamos ver a nossa classificação dos adjetivos quanto à forma. Assim como os substantivos, os adjetivos eles vão ter uma classificação, só que os adjetivos ele têm uma diferença dos substantivos. Vejam bem, os primitivos são aqueles adjetivos sem afixos, são aquelas palavras originais, aquelas palavras que não vão ter acréscimo de nada. No caso aqui, vai ser aquelas palavras sem acréscimos de afixos, certo? Nenhum elemento vai modificar a palavra original, vai ser a palavra primitiva. Os derivados já são aquelas palavras que vão receber o elemento de afixos, ou seja, ela vai receber um elemento, o afixo, no radical da palavra, modificando a palavra original, tá? Vejam bem, a gente tem azulado, que é a primitiva de azul, a gente tem o desleal, que é a primitiva de leal, a gente tem a tristemente, que é a primitiva de triste, e calmamente, que é o primitivo de calmo. Então, essas são palavras derivadas
das primitivas que vão receber afixos, tá bom? A gente tem o composto, né? As palavras compostas, os adjetivos compostos, que vai ter mais de um radical. Por exemplo, aqui ó, a gente tem o rosa claro, o amarelo ouro, o verde oliva, o furta-cor. Então, esses são adjetivos compostos. A gente ainda tem os adjetivos pátrios, que é a nacionalidade, a origem do ser. A gente tem o brasileiro, que é do país, do nosso país, do Brasil, né? A gente tem o paulista, que é do estado de São Paulo. A gente tem o mineiro, que é do estado de Minas Gerais. A gente tem o carioca, do estado do Rio. E assim sucessivamente, tá? Esses são os adjetivos pátrios. A gente tem também as locuções adjetivas. O que são essas locuções adjetivas? É a união de preposição mais substantivo. Tá vendo no exemplo que a gente tem aqui? De idade, a preposição de mais o substantivo idade. A gente tem de chuva, que é a preposição de mais o substantivo chuva. A gente tem a preposição de mais o substantivo abdômen, certo? Isso são locuções adjetivas. Não se esqueçam, essas locuções adjetivas sempre vêm de preposição mais substantivo. Vejam esses exemplos. Ela está na fase de idade adulta, de idade, ou seja, ela já não é mais uma menininha, uma criança, e se tornou uma adulta. Ela está na fase adulta, tá? Ela já não precisa mais de acompanhamento de pai ou de mãe. Ela já é uma pessoa adulta, já sabe o que está fazendo e para onde vai e o que quer fazer, tá? Ela está na fase adulta. Precisamos da chuva, as águas da chuva, perdão, as águas da chuva são importantes para a natureza. Da chuva, a preposição da mais o substantivo chuva tem a importância para a natureza. Então, as águas da chuva são importantes para a natureza, tá? Ele sente dor de abdômen. Ele sente dor de abdômen. De abdômen é uma locução adjetiva referente à dor que ele sente, tá bom? Que é uma dor de abdômen, tá bom? Vejam bem, não me abandona, fica aqui comigo, não me deixa sozinho. Vamos agora falar da flexão dos adjetivos em gênero, número e grau. Bom, a gente sabe que em relação a gênero se refere a masculino e feminino, né? Aqui os adjetivos eles devem sempre concordar, tá? Em gênero com o substantivo que vai acompanhar. A importância dessa flexão de gênero ela é crucial para a clareza e correção gramatical nas frases, tá? Vai garantir que as relações entre substantivos e adjetivos sejam compreensíveis. Então, o que acontece? A flexão desse gênero, adjetivo e substantivo, elas têm que se manterem na mesma posição. A flexão tem que acompanhar um e outro para ter essa coesão na frase, para ter essa clareza na correção da frase, gramatical na frase, tá? Aí a gente tem duas categorias em flexões, que são as uniformes e as biformes. O que são as uniformes? Uniformes, o próprio nome já diz, vem de única, né? Uma única forma para o masculino quanto para o feminino. É uma forma única, sem exceção, tá? Por exemplo, vejam essas palavras aqui, ó, inteligente, forte e capaz. Vejam que se eu colocar essas palavras no masculino acompanhadas de um gênero masculino e de um gênero feminino, elas não terão mudanças, elas vão continuar da mesma forma. Então, essas são as nossas palavras uniformes, tá? Ele é inteligente. No feminino, ela é inteligente, certo? Ele é um rapaz forte. Ela é uma moça forte. Ela é capaz.
capaz. Ele é capaz. Vejam que aí não teve mudança, tá? Ficou na forma única, não teve mudança nenhuma. Manteve a mesma forma, sem mudança nenhuma. Agora, as biformes há duas formas distintas para cada gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ele é bonito, ela é bonita. Ela é bonita, perdão. Ela é feia, ele é feio, tá? Então, essa é a biforme. Teve uma mudança para cada gênero, tá bom? Não ficou de uma forma única. Foi totalmente de acordo com o gênero, tanto para ele quanto para ela, feminino ou masculino, tá bom? Teve uma mudança, certo? O que acontece agora? Não me abandona, fica aí porque a gente ainda vai prosseguir, tá? A flexão em número. O adjetivo singular e plural. O que são os adjetivos singulares? Uma só, né? E o plural, mais de um, claro. O singular, apenas um, não vai ter mudança, e o plural vai ter mais de um. Aí a gente tem esses exemplos aqui, ó. O carro é novo, singular. Aí a gente tem no plural. Os carros são novos. A gente tem um adjetivo simples, né? As soluções são infalíveis. Um adjetivo terminado em L que troca o L por IS, ou seja, infalível termina em L. A gente, para modificar, acrescentou o IS, infalíveis, tá? E o adjetivo composto, ele tem apenas o último elemento dele, do adjetivo composto, é flexionado para o plural. A gente tem esses exemplos aqui, ó. A empresa é luso-americana. As empresas são luso-americanas. Agora, o que acontece? Se o último elemento for um substantivo, ele não vai variar. Ele vai permanecer do jeito que ele está, tá? Não muda. Tanto para o plural, ele não vai mudar, vai ser sempre o mesmo, tá bom? Olha esse exemplo aqui, ó. Comprei uma blusa verde abacate. Não me venham com verdes abacates aqui não, porque não pode, tá? Porque o último elemento é um substantivo. Comprei duas blusas verde abacate. Não mudou. Viram que o exemplo, o segundo elemento, ele não teve mudança, ele permaneceu do jeito que ele está, ok? Não vai mudar e nem pode mudar de forma alguma. Ele vai continuar desse jeito, tá bom? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso assunto, porque ele é cheio de detalhes, cheio de coisas que a gente precisa guardar, certo? Então, agora a gente vai falar da flexão nominal quanto ao grau, o comparativo e o superlativo. O comparativo, como a própria palavra já diz, comparativo vem de comparação. Ela vai comparar um ser a outro ser. Esse ser pode ser um ser superior, um ser inferior ou um ser igual ao outro, tá? Primeiro a gente vai falar o grau comparativo de superioridade, que é aquele ser que está aqui, mas a gente tem um outro ser que está um pouco acima do ser parado aqui no meio, tá? Ele é um ser superior. O ser superior, o grau comparativo de superioridade, vai mostrar uma qualidade mais intensa em relação a um elemento em comparação ao outro, tá? Vai dar essa comparação de superioridade. E a formação estrutural do comparativo de superioridade vai ser o elemento mais o adjetivo, mais o elemento que. Então, essa é a estrutura do comparativo de superioridade. Vejam bem o exemplo que temos aqui. João é mais alto que Pedro. Está dando a superioridade de João em relação a Pedro. Está mostrando que o João é mais alto que Pedro. Então, ele é superior ao Pedro na altura. A altura de João é muito maior do que a de Pedro. Este livro é mais
interessante que aquele. Então, este livro que eu li agora, que eu estou lendo agora, ele é mais interessante do que aquele que eu li anteriormente, certo? Então, está dando esse grau de superioridade entre os seres. Aí a gente tem o comparativo de inferioridade, que é o oposto do superior. O ser vai ser inferior ao superior. Vejam que vai dar aquele ênfase de qualidade menos intensa do que aquele elemento que está em comparação. Tá? A formação vai ser quase igual ao de superioridade, só mudando a palavra, o elemento menos. Vai ser menos mais o adjetivo mais o elemento que. Vejam aqui os exemplos. A gente tem Milene é menos alta que Ana. Então tá dando a inferioridade para quê? Para a altura da Milene. Por quê? A Milene ela é menos alta que Ana. A Ana com certeza deve ter 1,80 m e a Milene 1,5 m, tá? Então ela está inferior à altura da Ana, certo? Esse filme é menos interessante do que o anterior. Então, esse filme que eu vi agora, o que você viu antes, ele é menos interessante do que aquele filme que você viu anteriormente. Então, vai dar essa ideia de inferioridade, tá bom? Então, lembrem, essa é a comparação de superioridade e a comparação de inferioridade. Agora, a gente vai ver a comparação de igualdade. O que acontece na comparação de igualdade? Vai indicar que os dois elementos possuem a mesma intensidade de uma qualidade. Ou seja, ao invés de estar aqui e estar aqui, não, eles vão ficar aqui, ó, no mesmo patamar, tá? Na mesma direção, na mesma altura, viu? A estrutura do comparativo de igualdade, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela tem duas formas, tá? Essa é uma iguaria assim bem diferente dos outros graus que a gente viu atrás. Então, a gente tem a estrutura tão, o elemento tão, mais o adjetivo, mais o elemento quando. Então, tão, adjetivo, quando. E a gente tem uma outra estrutura que é tanto mais substantivo mais quanto. Tá? Essas são as estruturas do comparativo de igualdade. São duas. Tá? Vejam bem esses exemplos. Carlos é tão inteligente quanto Lucas. Tá vendo que está dando a igualdade da inteligência entre Carlos e Lucas? Lucas podia ser inteligente, mas aí o Carlos ele se igualou ao Lucas. Então os dois têm a mesma inteligência, tá? Então usou tão inteligente quanto, tá? Dando essa igualdade de um ser a outro, tá? Ela tem tanto talento quanto ele, tá vendo? Tá igualando o talento dela com o talento dele. Então os dois estão na mesma fase, no mesmo patamar, na mesma igualdade de talento. Os dois têm o mesmo talento. Eu vou falar agora, não vou falar muito porque a gente ainda vai entrar nesse assunto, que esse é um assunto um pouquinho mais extenso e requer um pouquinho mais de tempo. De uns adjetivos irregulares que possuem formas irregulares no grau comparativo. A gente tem esses exemplos aqui, ó. Bom, melhor. Mal, pior. Grande, maior. Pequeno, menor. A gente não vai entrar muito nesses adjetivos irregulares agora, porque ele vai ser um assunto para uma outra aula que a gente vai trazer, eu vou trazer só ele, a gente vai trabalhar só em cima deles. Ele é um pouquinho assim trabalhoso, mas ao mesmo tempo não, ele vai ser então estudado separado. A gente vai falar dele separadamente depois em outra aula, tá bom? Então vamos fazer um resumo aqui rapidinho. Adjetivo mais adjetivo vai variar o segundo elemento. Adjetivo mais substantivo não varia ninguém, vai ficar do mesmo jeito que apareceu, tá? Azul marinho, azul celeste, furta-cor, ultravioleta não vai ter flexão nenhuma, tá? Surdo-mudo vai ter uma flexão total, ela vai concordar com o substantivo.
Se numa frase, uma palavra que é variável, tiver mais um adjetivo, aí o segundo elemento vai variar, tá? Lembra que se ela for um substantivo, ela não vai variar, tá? Mas se ela não for, ela vai ter uma variação, tá bom? Bom, então, agora a gente vai falar sobre o grau superlativo. Anteriormente, a gente viu do grau comparativo, né? A gente falou sobre o grau comparativo, das comparações de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Agora a gente vai falar do grau superlativo, um ser que é destacado, aquele ser que é destacado em um grupo. Suponhamos assim, não, um grupo não, é um ser comum que vai se destacar, tá? A gente tem três graus superlativos. A gente tem o grau superlativo, o grau absoluto e o superlativo relativo. O superlativo absoluto vai indicar que a qualidade do adjetivo ela é intensa, mas só que ela não vai fazer comparação a outros elementos, tá? Então, vai dar aquela intensidade no adjetivo de um elemento, mas sem fazer comparação a outro elemento, tá? E ela pode ser formada de duas maneiras. Quais são elas? O analítico, que vai ser o uso, a formação das palavras muito e extremamente, seguido de adjetivo, tá? Por exemplo, aqui, ó, ela é muito bonita. Ela é muito, tá? Intensificando que ela é bonita ou extremamente bonita, né? Então, vai dar essa ideia de intensificação, né, do elemento, mas não vai comparar ela a outro elemento. É apenas intensificando a qualidade desse adjetivo, tá? Aí a gente tem o filme é extremamente emocionante. Eu posso ter visto um filme antes que não me emocionou muito. Eu não fiquei muito emocionada. Mas o filme que eu estou vendo agora foi extremamente, ou está sendo extremamente emocionante. Então vejam, aqui tá dando aquela intensidade no filme que eu estou vendo agora, mas sem comparar ao outro. Eu não tá comparando, tá apenas é, dando qualidade de que esse filme é mais emocionante do que aquele outro. Porém, então ele está extremamente emocionante. Esse agora, que eu estou vendo agora, e não o outro. O outro eu fiquei emocionada, mas não ao ponto de estar com esse agora. Então pronto. Não vai embora não, que tá acabando. Tá no finalzinho. Fica comigo, não me abandona. Vem cá. O sintético. Sintético é outra parte dos adjetivos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas esse aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia desses sufixos que os adjetivos vão receber, tá? São vários, então aqui eu trouxe só alguns exemplos com essa terminação. O íssimo, érrimo, usão, o oso, isso tudo vai ser o superlativo, grau superlativo sintético, tá? Que vai dar essa ideia de adição de sufixos ao adjetivo, tá bom? Então, essa é a parte do grau superlativo. Então, bom, agora a gente vai entrar no superlativo relativo. O que é o superlativo relativo? Ele é usado para comparar um elemento com um grupo, com um todo, né? Ele vai indicar que ele possui uma qualidade em um grau máximo em relação aos outros. Então, esse elemento ele vai se destacar muito mais do que o resto do grupo onde ele está, tá? O superlativo relativo ele tem dois graus de superioridade, né, e de inferioridade. A estrutura para o relativo de superioridade é o mais, o elemento o mais o adjetivo, mais o elemento de, tá? Então, ela é mais inteligente, ela é a mais inteligente da turma. Então, tá vendo que em uma turma de 40 alunos, ela é a mais inteligente dos outros, do restante, entendeu?
Então, tá dando essa comparação em um grau máximo de que ela é a mais inteligente do grupo, tá? Vejam bem, este é o mais bonito dos quadros. Esse quadro meu aqui da minha esquerda, esse aqui é a minha esquerda, viu, gente? E esse aqui da minha direita, ele é o mais bonito dos outros. Então, esse meu quadro aqui, ele é o mais bonito do restante, tá? Então, ele está naquele grau máximo. Está sendo comparado em relação ao restante dos quadros no grupo, tá? E para finalizar, a gente tem o superlativo relativo de inferioridade, que é aquele que vai ficar lá embaixo, tá? Então, a estrutura dele é o menos, né? O elemento o menos, mais o adjetivo, mais o elemento de, tá? Vejam esses exemplos aqui, ó. John é o menos experiente da turma. John, ele não tem a experiência que o restante da turma tem. Ele é menos experiente nessa área. Suponhamos assim, a turma toda de 40 alunos, eles são expert em língua inglesa ou língua portuguesa, né? E ele não tem muita experiência em língua inglesa, mas ele é ótimo em língua portuguesa. Então, o restante da turma vai se destacar em inglês, na língua inglesa e na língua portuguesa, mas ele vai só se destacar em língua portuguesa. Então, ele tem um grau de inferioridade em relação a esses dois conteúdos na sala de aula que ele participa, tá? Então, esse é o grau de inferioridade que ele tem. Este é o menos interessante dos livros. Então, este livro que eu estou lendo agora é o menos interessante do que aquele que eu acabei de ler, tá? Então, tá dando esse grau de inferioridade aí em comparação aos livros, tá? Então, gente, se ficou alguma dúvida, escrevam nos comentários aqui embaixo, que eu vou adorar tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Essa é uma aula um pouco curta, tá? Porque é só para ficar claro mesmo. Acho que o pincel em cima do adjetivo mesmo. Então a gente vai aprofundar um pouco mais adiante. Qualquer coisa, então, vocês podem escrever nos comentários, podem entrar em contato, que eu vou adorar responder vocês, tá bom? Espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdo. A gente vai se ver na próxima aula. A gente ainda vai ter mais assuntos sobre adjetivo. Essa é só uma inicial mesmo, que a gente está começando, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos bem e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.